chamava Deus de tudo quanto é nome que você imaginar. Me batia bastante. Me batia bastante. Eu era uma criança, pesava 50 quilos, magrinha. Quando me fizeram mal e me engravidaram com 14 anos. Quando eu percebi, eu já estava guardando arma para bandido. Deus manda te dizer. Eu vivi ali apanhando dele durante 1 ano. Eu incorporava demônio. Entra nesse mato e fica quieta. Ouvindo ela me chamar de nega, de macaca, de tição, dela dizer que eu fui trocada no hospital, que o médico deu a criança errada para ela, dizer que ela me achou na lata de lixo. Falar para você que está em casa que procure não se levantar, porque o fim será melhor do que o começo, do que você vai ouvir hoje. A minha história de vida, aquela que eu passei a ter conhecimento dela. Porque até uma certa fase na nossa infância, a gente passa horrores, mas a inocência que nós temos não deixa a gente ter sentimentos negativos. E quando eu sou uma pessoa que eu nasci dentro de uma família, pai, mãe e 8 irmãos. Nós éramos em 8 irmãos. 4 mulheres e 4 homens. Uma família grande, Uma né? família grande. Uma família grande, muito pobre, muito, digamos assim, desestabilizada em todos os aspectos. De educação, de disciplina, de alimentação. A nossa vida foi muito sofrida. E eu nasci nessa família, pela permissão de Deus. E até os 7 anos de idade, eu vivi normal, brincando, apanhando, sendo disciplinada. Mas a partir dos 7 para 8 anos e daí por diante, eu comecei a observar que o tratamento que a minha mãe me dava era diferente do tratamento que os meus irmãos tinham. Isso que eu vou falar chega a ser engraçado, mas aí, às vezes, eu ministrando em igrejas, eu até pergunto, quem aqui conhece vara de cipó? E um monte de pessoas da antiga, né, levanta a mão, apanhou de vara de cipó, então. E a minha mãe, ela sempre corrigia os meus irmãos com uma varada, com uma chinelada, mas quando a minha mãe me disciplinava por alguma coisa, eu lembro nitidamente que ela ia no mato, pegava 3 varas de cipó e trançava. E quem conhece cipó sabe que é um mato, né? É uma vara comprida que machuca demais. E a minha mãe me batia muito, 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 de forma desenfreada. Só que eu não sabia o porquê, eu não entendia o porquê. Mas eu apanhei muito da minha mãe. E quando eu comecei, a partir dos 9, 10 anos, eu comecei a entender aquilo como uma diferença entre os filhos. Sim. E uma coisa que marcou muito a minha vida quando pequena é que meu pai criava muita galinha, galo, ele gostava de briga, de galo, e no quintal tinha muito. E toda a gente era tão pobre, era de uma família tão humilde, que carne a gente só comia final de semana, sábado e domingo. E nunca era carne, era sempre um frango. E eu me lembro nitidamente que todos os meus irmãos ia asa de frango para um, ia coxa para o outro, ia sobrecoxa para o outro, sempre. E no prato do meu pai, sempre o peito de frango, porque era só o que ele comia. E no meu prato, acredite, era sempre a moela, era o pé, era o fígado do frango ou as costas do frango. Existia essa diferença. Existia uma diferença muito grande que nunca me doeu. Mas quando eu comecei a entender o que é uma diferença de amor e de atenção de uma mãe com um filho, aquilo já começou a incomodar. Te ferir. Tanto é que eu me lembro de forma nítida e clara do meu pai. Meu pai gostava muito de comer com a mão pimenta, farinha, né? As pessoas antigas têm esses hábitos. Pelo menos na minha época tinha. Ele rasgava um pedaço do peito de frango na boca dele e colocava no meu prato. Ou seja, hoje eu entendo que ele observava uma diferença.
E ele queria, Consertar de uma com forma. aquele comportamento da minha mãe comigo, de repente não me permitir que eu me sentisse tão diferente em relação ao tratamento que ela me dava. Então aquilo dali começou a crescer dentro de mim. Uma mágoa, um ressentimento, porque a diferença e a acepção, ela cria dores dentro de nós. Quando Deus fala que ele não faz acepção de pessoas, ele está dizendo que todos nós somos iguais e tratados iguais. E quando a minha mãe demonstrava essa diferença comigo, aquilo me doía nas entranhas da minha alma, porque a roupa da minha irmã mais velha não era a mesma que a minha. Os frisados de cabelo do cabelo dela era bem diferente que o meu. Sem contar que o meu pai era branco, né? Minha mãe era morena, e meu pai era branco, e a minha irmã Delisete, que era a irmã mais velha, era branca e de cabelos preto, bonito. E eu me lembro de frases que a minha mãe usava para mim, que ela dizia: a Delisete eu dou, mas para você eu não dou um grampo para prender esse cabelo de bombril. Meu Eu fui Deus. criada ouvindo e passando por isso. A minha irmã andava bonita e eu andava como um trapo, porque havia uma diferença. E eu me lembro que eu era a pessoa que eu tinha que lavar, eu tinha que cozinhar, eu tinha que puxar água de um poço de 38 metros, porque a gente morava no alto do morro, porque a minha irmã, que era, né, as outras duas eram menor, a minha irmã era a preferida, e eu não tinha esse privilégio de descanso. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, não parei até o dia de hoje com 60, e é um orgulho para mim eu ter tido a história que eu tive pelo fato de eu ter me tornado quem eu sou hoje. Então, tanto que eu fui desprezada e apanhei, que eu fui machucada, isso só acrescentou na minha vida. E isso me tornou uma mulher muito forte, muito guerreira, e eu tenho orgulho de mim. Então, eu fui criada dessa forma pela minha mãe, ouvindo ela me chamar de nega, de macaca, de tição, dela dizer que eu fui trocada no hospital, que o médico deu a criança errada para ela, dizer que ela me achou na lata de lixo. Eu já ouvi bastante vezes isso da minha mãe. E o meu pai observava a diferença. E ele tentava algumas vezes cobrir, porque ele sabia que eu já estava com uma idade de começar a sentir dores por aquilo. Então, a rejeição da minha mãe, ela vinha numa falta de carinho, que eu nunca recebi um abraço. Ela vinha numa falta de um beijo. Nunca ouvi da minha mãe ela falar: minha filha, vem cá, faz esse favor para mim. Era sempre uma agressividade, um peso nas palavras, que eu não conseguia ter discernimento daquilo. Então, foram coisas que me doeu bastante. Me ensinou bastante. Porque se eu não passo pelo que eu passei, hoje eu não teria, na prática, a autoridade que Deus me deu para tratar de pessoas que vivem ou até pior do que eu, né? Por isso que eu sempre falo essa frase: viver como órfão de pai e mãe viva. Porque uma mãe faz muita falta. Sim. A minha mãe me faz falta quando me fizeram mal e me engravidaram com 14 anos. Eu ainda brincava de boneca e de casinha de barro no quintal. E o meu filho é a razão da minha vida, né? O Alex está com 45 anos, dou minha vida pela dele, e o mal que me fizeram. O diabo não conseguiu permissão de Deus para que houvesse em mim uma transmissão de sentimento. Sim, De ser rejeitada pela minha mãe, maltratada, e eu ter um alvo para crucificar, para judiar, que é o meu primeiro filho. Amo mais que a minha própria vida. Então, assim, eu sofri demais, mas sem eu estar na presença de Deus, Deus já fazia o diabo se frustrar muito com os planos dele na minha vida. Ele fazia e bolava, orquestrava, né, situações para acabar comigo antes de eu conhecer a palavra. Então, Deus também fazia todos os planos dele se frustrar contra a minha vida. Então, a rejeição,
de irmãos. A minha irmã sempre saía bonita, meus irmãos sempre tinham outra vida, e eu era a que sempre ficava, e não era uma rejeição só em família. As coleguinhas sempre preferiam minha irmã, né? Porque eu era a nega do cabelo duro, né? Que orgulho que me dá esse cabelo Lindo hoje. esse cabelo. Então, assim, eu era aquela que tinha aquele cabelão sem pentear, que não tinha uma roupa para colocar, que não podia ir para as festinhas de coleguinha porque não podia me vestir, não tinha nada. Deus me criou. Deus me criou. Eu dormia em cima de mesa de sinuca, eu dormia em moita de mato, eu ficava escondida às vezes até altas horas da madrugada, porque ela falava: se tu entrar aqui hoje, eu acabo com a sua vida. Hoje eu vou pisar na tua garganta. E eu não conseguia entender o porquê aquele decreto de ser comigo daquele jeito. E essa rejeição a sua mãe tinha exclusivamente com a senhora, somente com a senhora? Unicamente comigo. Unicamente E com comigo. que idade que a senhora teve essa percepção que era só com a senhora? Mais ou menos aos 10 anos, quando eu já comecei a ter ódio dela. A senhora começou a ter ódio da sua Sim, mãe? tanto é que eu passei a chamar ela de Maria Paula. Não chamava de mãe? Não chamava de mãe porque eu não conseguia. Eu tinha um bloqueio muito grande, porque pouquíssimas foram as vezes que eu chamava de mãe. E quando eu chamava de mãe, eu tinha um sentimento muito ruim dentro de mim, porque estava chamando de mãe. E quando eu chamava de Maria Paula, eu me sentia à vontade comigo mesmo dentro de mim. Isso não irritava mais ela? Ou ela tratava de boa quando a senhora falava o nome e não mãe para ela? Eu não lembro de forma nítida, mas até onde eu posso alcançar com a minha memória, quando você não ama, você não está nem aí, tu não liga para nada, não te incomoda nada, se chama, Não faz diferença. se não faz diferença, Isso. exatamente, não faz diferença. Então, assim, a partir dos 10 anos, eu comecei a ter essa mágoa, esse ressentimento dentro de mim, e comecei a ficar oprimida, muito oprimida. E o tempo foi passando. Eu fiquei tão oprimida, eu posso dizer até que uma criança endemoniada. Porque Meu quando Deus. passava os programas do R.R. Soares, que ele fazia oração na televisão que eu estava assistindo, eu incorporava demônio. Incorporava? Eu incorporava. Eu me debatia, eu gritava, eu corria pelo quintal, eu me arranhava. E eu acredito hoje que isso pode ter sido uma brecha muito grande que foi aberta na minha vida através do comportamento da minha mãe, que foi gerando, porque eu fui começando a me rejeitar também. Porque eu fui começando a sentir que eu não prestava, que eu era feia, que ninguém ligava para mim. Minha irmã tinha um monte de colegas, mas eu nunca conseguia ter as colegas da minha irmã para mim e nenhuma outra. Porque os convites eram só para Delisete, se fosse na esquina ficar conversando um pouquinho, era só Delisete. Então, eu fui rejeitada desde quando comecei a entender consentimento até uma certa idade. Então, eu também comecei a rejeitar a mim mesma. E essa foi uma batalha muito grande, mesmo depois que Cristo me chamou, eu ainda me sentia muito rejeitada. Meu Qualquer um Deus. palito, para mim, estava aceso pela rejeição. Porque você ser rejeitado por pessoas é uma coisa. Ame você quem quiser. Isso. Hoje eu tenho essa opinião. Isso. Muitos não me amam pelo que eu sou, mas outros me amam pelo que eu sou. Então, se quiser me amar, me ame. Hoje eu tenho uma base para dizer, se não quiserem me amar, não tem problema, porque eu tenho o maior amor. A maior base de amor que nós temos é Cristo. Cristo. Mas quando você encara um debate dentro de você, que a rejeição vem de dentro de você, como você fazer para não rejeitar a si próprio se já entranhou dentro do sentimento? Então, a minha mãe me abriu muita porta de mágoa, de amargura, de sofrimento, de choro. E, enfim, aos 19 anos, me converti. Deus me chamou, me deu essa oportunidade. Como foi essa conversão?
Aos 16 anos, meu filho estava com uns 2 anos, 1 para 2 anos, e eu casada, porque eu me casei com o meu aproveitador, o abusador. Então, eu vivi ali apanhando dele durante 1 ano. E a gente foi morar num quarto, na casa da minha mãe, num quartinho separado. E uma noite, esse foi o momento da minha decisão. Sim. Uma noite, eu dormindo, eu acordei com um balde de água fria em cima de mim, que ele tinha me jogado. Ele era violento, assim? Me batia bastante. Me batia bastante. Eu era uma criança, pesava 50 quilos, magrinha, né? Então, assim, eu fui muito judiada. Mas por quê? Eu entrei nesse relacionamento para fugir dos maus tratos da minha mãe. E eu dei uma volta no círculo. Deixei de apanhar dela para apanhar de um homem, pai do meu filho, marido, no caso. Então eu pensava assim dentro de mim, se eu um dia me casar, eu vou sair disso. Mas eu nunca achei que eu poderia estar no começo de um relacionamento com apenas 14 anos e o pior estava me aguardando, né? Meu Deus. Então eu apanhei muito, Só levei muito sofrimento. soco na boca Meu do Deus. estômago. Eu já vi ele chegar em casa bêbado, pegar toda a comida que eu fiz e ir jogando dentro do vaso, puxando a descarga. E eu não tinha uma mente madura para viver aquilo. Então, até aí eu via minha mãe também como culpada. Porque se eu tivesse a proteção dela, o amor e o abrigo, eu não precisaria procurar um refúgio onde Sim. eu achasse que era um refúgio para mim e era outra armadilha para me judiar mais meu sentimento, meu emocional, meu psicológico. Então, quando a gente foi morar nesse quarto na casa dela, que ele me jogou um balde de água, ele olhou para mim, isso foi o que me judiou mais do que o balde d'água. Ele disse assim, isso é para você aprender a não me descobrir quando eu estiver dormindo. Que violento. E aí eu impactei. Parece que o sentimento, qualquer sentimento de respeito, morreu naquela madrugada. No dia seguinte, que era um domingo, eu falei para ele, eu quero que você vá embora, porque eu não quero mais ficar com você. E a minha mãe escutou. Quando a minha mãe escutou, ela bateu na porta. Ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, eu quero que ele saia, porque essa noite ele fez isso, isso e isso, e eu não quero mais viver com ele. Eu não quero chegar em casa, viu? Para você que está em casa, a gente assiste muitos testemunhos mentirosos. Isso é fato. Isso é uma realidade. Não vem ao caso aqui? Vem. Existem testemunhos para curtida, para seguidores, para financeiro. Existem testemunhos adversos. E eu estou colocando a minha vida, eu só tenho uma. Eu não quero chegar em casa viva se eu estiver mentindo para você que precisa de um socorro através de uma cura, uma libertação para a tua vida. Minha mãe virou e falou assim, alto lá, fez assim com a mão. Se você quer se separar, ele fica e você sai. Ali ela falou, vai para o caminho da tua perdição. Porque eu saí com a roupa do corpo, fui direto para um bairro chamado Santa Marta, onde eu conheci algumas pessoas, e ali foi a minha perdição. Ela tirou você de dentro de casa e ficou com para um ele abusador. ficar. Ah, não era ela, meu Deus. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, para você que me ouve, que não é fácil tocar nessas feridas não, viu? Você pode ter uma cicatriz de 30 anos, se você meter a faca e furar, vai doer. O meu passado me dói, mas eu não sinto mágoa de ninguém, porque alguém me libertou para valer. Glória a de Deus. sentimento. Ele não colocou em mim a amnésia para me não me lembrar do tanto que eu sofri. Mas ele me deu um poder de cura na minha vida muito grande sobre tudo isso que você vai ouvir.
Então, a minha mãe optou por ele ficar e eu fui. Tua mãe te manda embora. A senhora sai de casa e o marido fica com o filho. E a senhora vai para onde? Eu fui em rumo entre aspas, né? Eu saí sem rumo, mas acabei direcionando os meus passos num bairro chamado Santa Marta, que não ficava longe de onde eu morava. Uhum. E eu indo, eu encontrei uma menina que era minha coleguinha. Ela tinha estudado junto comigo. O nome dela, apelido dela, no caso, é Sandra Capeta. Ela era bem levada, bem levada. Mas era uma menina que eu gostava. E aí ela falou assim, Neinha, tu tá indo para onde? Eu falei, nem eu sei. Ela, por quê? Não sabe para onde vai? Tá maluca? E aí eu falei assim, eu me separei e a minha mãe me colocou para fora de casa e eu não sei para onde ir. A Sandra Capeta, no caso, né, olha o apelido da menina, disse assim para mim, vamos lá em casa, que eu vou ver se a minha mãe e meu pai não te deixam ficar lá alguns dias até você esfriar a sua cabeça e ter um canto para ficar, não vai ficar na rua, né? Já era de tardinha, caindo um pouquinho para encerrar a tarde. E ela foi, me levou. E eu desorientada. Aí eu já estava com 15 anos, né? Porque eu engravidei com 14, tive ele com quase 15. Eu estava com uns 15 anos e alguns meses. E os pais dela deixaram eu ficar lá. E os pais dela cuidaram de mim. A mãe dela cuidou de mim como se fosse mais uma filha. Ela tinha 3 filhas, Selma, Sueli e Sandra. E a mãe dela me aderiu, me abrigou. E eu fiquei lá quase 2 anos. Só que aí eu dei trabalho para eles, por causa do meu passado e minhas marcas. Tinha muita dores ainda ativa. Muita. E nesses 2 anos que a senhora está na casa dessa senhora que está cuidando, tua mãe foi algum dia procurar saber? Nunca. Nem mãe, nem irmão, nem irmã, ninguém. É por isso que eu sempre digo que Deus me criou. Porque assim, eu fiquei lá 2 anos, mas aí eu fui respingar neles as minhas feridas. E eles não tinham obrigação de aceitar ser respingado pelas minhas feridas, mas me seguraram. Toda vez que eu saía, pagode que tinha o nome de Vai Quem Quer, só que o pagode era organizado pelos caras da Boca de Fumo. Então ali não era um ambiente bacana, né? E eu sem experiência nenhuma, eu fui fazendo amizade, caindo naquilo, e comecei a conhecer bandido. Quando eu percebi, eu já estava guardando arma para bandido, eu já estava fazendo alguns favores para bandido, eu já estava na bebida, eu já estava na cerveja, eu já estava no vício, eu já estava entregue. E eu batia no meu peito, porque a minha mãe, ela dizia assim, essa mulherzinha de rua, para não usar outra expressão mais forte, essa vaga, para não usar outra expressão, isso não presta não, vai dar em nada não, vai parar em lugar nenhum não. Então eu falava comigo, no meu coração, agora eu vou ser tudo que você me chamava sem eu ser. Agora tu vai ver que eu vou ser o que você me chamou, eu de forma inocente. Só que hoje, Deus me dá o entendimento de que eu estava fazendo uma profecia maligna contra a minha própria vida, porque há poder nas palavras. E eu fui e fiz tudo o que ela dizia que eu fazia sem eu fazer. Eu não podia chegar 9 horas em casa da casa de uma coleguinha que eu estava fazendo coisa errada. Então aquilo me revoltava muito. E eu passei a fazer aquilo, tudo que ela dizia que eu não fazia, eu comecei a fazer. Até que eu fui parar no fundo do poço e não sabia como subir de novo. Aí eu me perdi na vida. Aí eu entrei na revolta total. Caiu de cabeça. Foi fazer de tudo cabeça, aquilo que... mergulhei com vontade. Mergulhei com vontade. E se não fosse o maior pescador de alma entre céu e terra, não tinha te resgatado. Nem o osso. Tinha restado nem o osso do meu corpo. Já tinha virado já a poeira da poeira. E como isso aconteceu, Neia? Como chegou essa verdade, esse pescador para ti? Porque eu estou vendo que você agora não está dando valor para a vida, porque a dor, a mágoa, a rejeição está viva, gritando dentro de você. Sem família, sem mãe.
preferiu colocar para fora e acolher quem lhe agrediu. Esse ódio está crescendo intensificamente no seu coração, na sua alma. Crescia. A cada momento que eu pulava um muro para roubar uma jaca, para roubar uma cana, para roubar um coco, para me manter, era uma revolta que eu tinha. E às vezes eu ia em casa. Porque tinha seu filho lá também, né? Eu ia fazer visita, eu ia em casa. E teve era ir em casa e voltar com mais uma mágoa. Uma vez eu cheguei em casa, ela tinha uma amiga, irmã Dalva, hoje dorme no Senhor. Uma mulher abençoada por Deus. Mãe de 2 filhas. E eu também amava muito a irmã Dalva, ela era evangélica, orou muito por mim. E quando teve um dia que eu cheguei, era a hora do almoço. E sempre que eu ia, eu procurava chegar na hora do almoço, porque a vida na rua não é fácil. Ninguém quer sustentar filho de ninguém. Ainda mais quando dá trabalho e vive uma vida torta. Ninguém é obrigado. E eu cheguei, era a hora do almoço. E ela estava colocando comida para a irmã Dalva e as 2 filhas. Quando eu descobri a panela, ela falou, nem adianta descobrir que não tem comida para você aqui, não. Que dureza, né? Ela me odiava. Deus, não é um ser humano normal. Ela me fez nunca. procurar nas igrejas muitas irmãs de cabelo branco para falar, você não quer ser minha mãe emprestada? Só dar um carinho? Isso é uma lembrança que hoje me corta o coração. Porque eu tenho 60 anos, mas eu gostaria de ter tido uma mãe quando eu me droguei e não queria aquilo para minha vida. Quando eu me prostituía com qualquer um e não queria aquilo para minha vida. Eu não tinha prazer naquilo. Eu tinha nojo, mas praticava. Porque existia um demônio que queria que eu fosse aquele lixo de pessoas. Então, quando ela me negava o pão, a gente dá pão na rua para as pessoas que nunca viu. A gente dá, não gosto de chamar de esmola, a gente dá ajuda para pessoas que estão sentadas na rua. Eu não vou mentir aqui, isso é hipócrita. Eu já devo ter dado muita ajuda para pessoas que pegou meu dinheiro e foi se drogar. Mas a minha intenção foi dar para ele ir se alimentar. Então, o comportamento dela de ódio só me gerava mais vontade de afundar. De afundar, afundar, afundar e afundar. Até que eu vi que eu estava no fundo do poço. Não tinha força para largar aquilo que eu poderia nunca ter tocado na minha vida. E foi isso. A minha infância, a minha adolescência foi roubada, ela foi usurpada, até que chegou aos 19 anos. Eu já tinha o meu filho Felipe, já tinha o meu filho Alex, só que eu continuava no vício. Mas eu falava para Deus. Eu xingava a Deus de tudo quanto é nome que você imaginar. A senhora xingava Deus? Ofendia a Deus de todas as formas. Eu não sei nem como ele me quis. Eu acredito que ele só me quis e me recebeu porque não era ele que eu queria xingar ou disparar um ódio. A senhora não conhecia ele? Eu não conhecia a palavra, eu não conhecia Deus. E eu xingava muito a Deus porque ela era da igreja. Tua mãe era cristã? A minha mãe era crente, morreu com 40 anos de crente. Ela era da Assembleia de Deus. Com esse comportamento? Então eu achava que Deus fazia ela ser crente para fazer aquilo comigo. Então foi assim uns trechos da vida bem louco, bem louco. Eu vivi muita loucura na minha vida assim por causa da rejeição da minha mãe. A rejeição, ela é uma coisa que te leva para uma depressão. Porque a depressão, para mim, nada mais é do que um desgosto de alma. Você não quer viver, você não quer comer, não quer respirar, você não quer nada. A minha mãe tirou esse meu direito de querer viver. Cometi várias vezes a tentativa de suicídio e Deus nunca deixou empacotar. Porque Ele sabia que eu não era a morte que eu queria. Eu só queria um alívio para a dor da minha alma.
causada pela minha mãe. E eu não vou ser hipócrita de mentir. Estou com 60 anos, mas adoraria ter uma mãezinha de consideração, que eu pudesse conversar, falar, dividir, compartilhar, porque o amor de mãe, ele é eterno. Enquanto você não morre, você não deixa de ter necessidade dele. E quando te privam disso, mesmo privado disso, a pessoa não consegue privar o seu sentimento, a vontade de querer continuar desejando ter uma mãe. E eu conforto muito o meu coração por entender que em Cristo eu encontrei pai, mãe, irmão mais velho, conselheiro, consolador, guia, protetor. Eu tenho tudo. Tudo. A mulher, a adolescente, a criança que um dia não teve nada, hoje ela tem tudo. Graças a Deus. Então me perdi na boca, escondi muita arma para bandido, dormia em barracão com bandido. Tive um apelido muito famoso, delegado, me chamavam de delegado, porque era autoritária, revoltada. Em momentos de briga, discussão, de alguma demanda, mandavam me chamar e eu estufava o peito e achava aquilo lindo, maravilhoso. Saia batendo muita nas moral. pessoas também, E é isso. A pessoa que mais deveria me proteger e me dar boas lembranças da infância era minha mãe. Eu vou usar uma palavra que eu amo muito. Um versículo da Bíblia que diz que quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Glória a Deus. Às vezes, a gente precisa ir até alguém falar. Às vezes, você precisa ir e insistir e falar do Evangelho. Às vezes, você precisa ir, insistir, persistir e dar continuidade. Comigo aconteceu um pouco no particular. Um incômodo, um desgosto. É você tomar consciência de que você não quer mais aquilo para a tua vida. Porque o Felipe veio para mudar minha vida, o Alex veio para mudar minha vida. Eu engravidei da Flávia, que veio para mudar minha vida. E eu sempre fui muito carinhosa, no sentido família. Oposto da mãe. Completamente Incrível. oposto. E eu sempre fui muito mãe, tanto é que eu posso dizer que eu posso ter estragado um pouco os meus filhos de tanta cobertura, de tanto zelo, de tanto cuidado para não deixar eles sentirem o que eu senti na minha vida de sofrimento. E algo dentro de mim falava comigo. Como eu ia, às vezes, mesmo na vida torta, eu ia em culto. Tinha uma moça que morava nesse bairro que eu me perdi, Santa Marta, irmã Ritinha, ela tinha o cabelo lá na batata da perna. E a irmã Ritinha era uma grande mulher de Deus, conhecida ali naquele bairro inteiro. E um dia ela dirigiu um culto na quarta-feira, tarde da bênção. E eu falei, eu vou no culto. Toda vez que eu sentia medo e era ameaçada de alguma coisa, eu procurava o caminho da igreja. Falar em caminho da igreja, uma das coisas que mais me marcou na minha vida, com uma dor intensa, maiúscula, a minha mãe, ela orava muito no quintal de boca no pó. Me lembro assim da imagem. Ela deitava no chão e a face dela, ela arrastava de um lado para o outro, no pó. E orava por todos os meus irmãos. Eu nunca vi o nome da minha mãe incluso na oração dela. Abençoa a vida da Neinha. Toma a vida dela nas tuas mãos. Para você ter noção das feridas que eu carreguei. E eu comecei e fui no culto dessa irmã Rita e sentei lá atrás. Na hora que ela olhou para mim, ela virou e falou assim, essa mocinha morena que está sentada ali atrás, Deus manda te dizer que se você não vier para a presença dele, você vai descer. Porque eu vejo você com as mãos amarradas e os pés amarrados, jogado no meio de um matagal.
Meu Só que ela não Deus. sabia que eu não tinha dado conta de um certo material. E na lei do crime tem regra. É. Não deu conta, paga. Paga com a vida, paga com uma surra, paga com umas pauladas, paga. Tem que pagar. Tem que pagar. E a senhora? E ela não sabia Aham. que eu estava devendo e fugindo e correndo. Meu Deus. E ela falou, eu vejo as tuas mãos e teus pés, amordaçada e você dentro do matagal jogado. E aquilo me deu muito medo, porque ninguém sabia o que eu estava fazendo e presenciando. E aí eu entrei para a igreja. Cheguei a carregar a Bíblia e usar uma saia. Mas aí a zoação dos colegas me fez sentir vergonha e parar. E decidi que aquilo não era para mim. Mas eu tinha algumas provas de que Deus era Deus. Essa foi uma delas. E com 19 anos, com os meus filhos já, e aí, sentindo aquilo dentro de mim, eu fui convidada para ir num culto, numa igreja abaixo da minha casa, Metodista Wesleyana. Fui no culto da Metodista Wesleyana, parece que Deus preparou aquilo para mim. E eu senti vontade de chorar, porque eu não chorava. Eu era dura. Ninguém arrancava lágrimas de mim. Ninguém. Chorar não era um direito meu pela vida que eu tive. E aí eu senti vontade de chorar e eu pensei assim comigo, eu não vou dar esse mole aqui dentro da igreja de chorar, né? Era o nosso linguajar, né? E segurei. No apelo, quem quer aceitar Jesus, eu estava lá na frente. Glória a Deus. Levantei a mão, subi o morro da minha casa como se fosse uma pena flutuando, porque a partir do momento da confissão, eu tenho certeza que Deus falou, diabo, para por aí, porque ela tem um novo dono. Aleluia. Ela me confessou e me aceitou. Agora eu sou dono. É propriedade particular, exclusiva minha. Eu não conhecia essas palavras antes, mas eu posso usar elas hoje para o meu passado. Deus me escolheu naquela noite. E eu cheguei em casa, eu era muito malandra, né? Malandra de dar nó na água. Eu virei para o meu esposo, que era traficante, e eu falei para ele, só que o homem da casa era eu. E eu falei para ele, o negócio é o seguinte, entrei para a igreja e tu vai entrar também. Uma ordem. Vou sair dessa vida e com você no mundo e eu na igreja não vai dar certo. Tu vai no culto comigo e vai entrar para a igreja. No próximo domingo, ele foi no culto comigo, aceitou Jesus e está aí até hoje. Há 40 anos atrás. Então, eu costumo dizer, eu era malandra, briguenta, com homem, com mulher, com quem quisesse que fosse. Eu tinha oratória lá no mundo boa. Eu tinha malandragem, eu tinha ousadia, atrevimento e coragem. E Deus não tirou nada disso de mim, mas transformou. Ao contrário, e para o que eu usava. Deus não retirou de mim a ousadia, nem a autoridade. Ele deixou tudo em mim, mas mudou tudo, transformou tudo para usar para o bem. Para a glória dele. Para a glória do nome dele. Aleluia. E aí comecei a caminhar para a igreja. Aquela vontade de ir para culto todo dia. Vigília, que eu nunca sabia na minha vida, que eu nunca soube o que era uma vigília. E nas vigílias do Rio de Janeiro, naqueles morros, Deus fala, Deus tem profeta naquele lugar. E a partir daquele momento eu vi que realmente eu estava experimentando de uma dose de algo que não é físico e nem normal aqui na Terra. Aqui se usa uma droga para aliviar o estresse, para esquecer um problema, para lidar com uma situação. Eu estava experimentando de uma presença que ninguém aqui na Terra tem o poder de apresentar dentro da alma de alguém. Eu estava começando a entender que eu era alguém.
e que alguém se importava comigo e que tinha uma felicidade que queria entrar dentro de mim. Eu só precisava permitir, mas a mágoa não deixava. Porque eu estava indo na igreja e minha mãe era crente. Até que um dia Deus me incomodou. Esse foi um dos dias mais frustrantes para a minha vida. Foi já estar convertida, buscando em vigília, monte, consagração, culto à tarde. E eu não parava. Ela já sabia que a senhora estava indo para a Sim, igreja. sim. Eu não lavava uma louça, eu não varria uma casa, eu não queria saber de nada. Eu não queria saber de dar uma madeira para meus filhos na hora certa. Eu queria era Deus, eu queria buscar. Aquela sede. É aquela coisa de menino, né? Porque depois que a gente vai entrando nas provas e amadurecendo, a gente vai deixando as coisas de menino, né? É o primeiro amor, ninguém controla o primeiro amor. Isso. O povo estava me marretando e eu estava falando, eu quero é vigília. O povo estava falando que eu não era crente coisa nenhuma, que era só fogo de palha, e eu estava procurando, era culto de libertação. Então, o primeiro amor, se a gente puder nunca abrir mão dele, não faça, pelo amor de Deus. Porque abaixo de Deus o primeiro amor é uma das bases que a gente tem para aguentar o rojão da vida e continuar dizendo, Senhor, eu te amo acima de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, né? E aí Deus começou a ministrar no meu coração perdoar minha mãe e pedir perdão. E eu comecei a lutar contra aquilo meses. E a minha irmã Rosilene, ela se converteu junto comigo. E a gente, se você desse um espirro, a gente estava falando em mistério. Ô fase boa que é ser novo convertido. Minha irmã sempre me deu muito conselho. Minha companheira de estrada. E eu falei, eu vou pedir perdão para ela. E fiquei buscando coragem. Se ela não vem, o primeiro amor vai me incentivar a ir. Que é mais fácil um crente na fase do primeiro amor pedir perdão, usar de uma humildade, uma simplicidade, do que um crente velho, que acha que já sabe de tudo, que já tem estrutura para saber. Então eu fui. A minha irmã foi comigo. E eu fui com medo. Porque mesmo convertida, não tinha uma aproximação. E eu cheguei, me lembro que ela estava deitada, descosta para a porta que eu entrei. E eu chamei ela de mãe pela primeira vez. Eu falei assim, mãe, eu estou aqui hoje para pedir perdão para a senhora. E ela descosta, não virou para mim, não. Meu Deus. A pedir perdão para a senhora por tudo que eu possa ter feito, falado. Hoje eu sou nova criatura, já sabia falar isso, nova criatura. Hoje eu sou nova criatura e quero muito poder caminhar com a senhora para a igreja de braços dados, buscando ao mesmo Deus. Eu já sabia falar essas coisas boas, que da minha boca só saía coisa ruim, maldição, por causa da revolta. E eu vim aqui hoje, né? A Rosilene está aqui comigo e ela descosta virada. Rosilene está aqui comigo e eu queria pedir perdão para a senhora. E queria dizer também que eu perdoo a senhora por tudo que a senhora me fez, por tudo que a senhora falou. A gente poderia ter uma caminhada com Deus, caminhar na presença de Deus. E eu quero pedir perdão, é isso. E ela não vira. Ela descosta, estendeu a mão para trás e disse, está perdoada no nome de Jesus. Você na sua casa e eu na minha. Que grosseria. Unida no espírito e separada na carne. Foi a última profecia de rejeição que eu ouvi da minha mãe. Eu falei, eu não vou ouvir mais. Deus. Aí falei para Deus, Deus, se a minha salvação depender de eu perdoar essa mulher, me lança no inferno. Me jogue debaixo de uma carreta e me despedace em 1000 pedaços. Mas isso não é minha mãe e eu nunca vou perdoar ela. E desci. E o soluço era grande. Chorei com choro de alma naquele dia, porque a minha esperança ela virou a maior frustração da minha vida. Porque você está no mundo, aprontar, dar motivo para ser desprezado, rejeitado. Mas em Cristo,
Como que se rejeita algo que Cristo recebeu? Como que se rejeita algo que Cristo transformou, que mudou de dentro para fora? Eu não roubava mais, eu não escondia arma para bandido mais. Os caras me chamavam, eu não ia mais. Eu estava vivendo uma vida separada. E eu queria aquilo, mas eu não tinha ninguém para me ajudar. Era eu e minha irmã e Deus. Então a minha mãe seria um reforço para me tornar uma pessoa melhor naquele momento. Eu queria sentir aquela alegria. Vem aqui, minha filha, me dá um abraço, eu te perdoo, sim. Mas ela me rejeitou de novo. De novo, e de novo, e de novo. E ali eu encerrei. Talvez você que esteja assistindo ou vá assistir esse testemunho, vai falar assim, mas essa mulher está louca? Ela fala de testemunho, de libertação, de transformação, e é só tocar no assunto da mãe dela que ela chora? Choro, e vou chorar sempre que eu lembrar. Mas nunca será por falta de perdão ou por alguma dor que ficou. Eu sou 100% liberta pelos maus tratos que eu sofri. Porque hoje também eu descobri que a minha mãe foi criada na base do cabo da enxada. Então, o que eu não entendia antes, eu entendo hoje. Talvez você diga, será que ela perdoou? Mas esse choro talvez, será que não seja um sinal de que ainda tem mágoa? Não tem, não. Então não deixe nada ser soprado no seu ouvido, porque tudo que a minha mãe me fez, eu não seria quem eu sou hoje e não aguentaria o que eu aguentei até o dia de hoje se não fosse a história que Deus escreveu para mim. Deus não escreveu a minha história com mel na ponta da caneta, isso eu já entendi. Ele não adoçou, já entendi também. Foi na base do fel, mas o que amarga cura e o que aperta segura. Eu estou segura no que Deus fez na minha vida e permitiu. Aleluia! A senhora sai desse cenário, sua mãe não te perdoa, só estende a mão, fala daquela forma. Parece que ela não tem um coração humano, né? Muito estranho. Mas, enfim, o que a senhora faz a partir disso? Porque a senhora não pediu até para Deus que queria morrer, que fosse lançada no inferno, mas que não queria voltar mais àquele cenário, que não teve ali uma reconciliação. O que a senhora vai fazer a partir dessa atitude dela? Fui para casa, chorei muito. Descrevo o choro daquele dia como o choro de Ana da Bíblia, que chorou com alma. Lembrei de como ela chamava o meu filho Felipe, com 4 anos, de maconheiro, de nego preto. Nunca minha mãe pegou um filho meu no colo. Mas a minha irmã Delisete, os filhos dela, são todos loiros de olhos azuis. Eles, sim, eu via ela pegar, beijar, abraçar, mas os meus filhos não, porque são moreninhos. E ela profetizava na vida da Flávia, que a Flávia era sapatão. E na vida do meu filho, criança. Ela não tinha direito. Depois de muito tempo, eu fui trabalhar para que Deus me ajudasse a perdoar sem pedir perdão. Foi possível? Sim. Como a senhora fez? Ela adoeceu, ficou com Alzheimer e câncer nos ossos. Ela teve uma doença nos ossos muito grave. E morava umas 3 casas depois da minha, na mesma rua. Eu nunca tive amor, nem coragem, nem compaixão de ir lá ajudar a trocar uma fralda. Nunca quis. Para mim, era nada e ninguém. Sentimento seco, frio. Mas eu não tinha culpa, ele foi gerado. Eu não tinha entendimento. Se eu tivesse entendimento, eu pediria ajuda de Deus para me blindar daquele sentimento. Porque não é um sentimento fácil de carregar. É um sentimento muito covarde. Você não é feliz. E pesa. É um sentimento que pesa. Sim, você não tem felicidade, você não tem alegria. E eu comecei a trabalhar em cima disso. Deus me ajuda, Deus me ajuda. Isso que eu vou falar aqui, como ser humano, eu me arrependo muito, muito de coração, mesmo ela descansando no Senhor hoje. Ela tinha medo, ficou com síndrome do pânico, tinha medo de ficar sozinha,
e minha irmã tinha ido resolver umas coisas e anoiteceu, minha irmã chegou. E eu sabia que ela estava sozinha, mas não ia lá por frieza mesmo, falta de amor, falta de compaixão. Não tinha empatia nenhuma. E na minha casa tinha umas escadinhas de barro para subir até entrar na porta. Eu vi ela ajoelhada ali de gato, de 4. Aí eu coloquei ela para dentro, sentei, deixei ela lá na sala, até que minha irmã fosse buscar. Sem uma única palavra. Não tinha empatia. E independente de qualquer coisa, ela era minha mãe. Nem que só no nome, mas era. Disso eu me arrependo bastante. E aí chegou o momento do perdão de verdade. Eu estava em Angra dos Reis, fazendo um trabalho no Rio de Janeiro. E era para a gente voltar para casa num certo período. E 2 dias antes da gente voltar, eu não dormi querendo vir embora do nada. Quero porque quero, porque quero, porque quero ir embora. E aí ela adoeceu, estava nos aparelhos, e a minha irmã falou, se quiser ver ela, vai ver com vida. Aí eu cheguei dentro da UTI, olhei para ela e tive um sentimento de compaixão, mas fui fria. Tive um sentimento de compaixão de ver ela naquelas aparelhagens. E aí, do nada, me deu um choro. A gente sabe que só o Espírito Santo de Deus promove esse choro para esses momentos. Se eu não tivesse pedido perdão para ela ali, ou não tivesse ido, talvez hoje eu não teria um pingo de moral de estar aqui hoje sentada para falar de cura emocional, psicológica e sentimental. Eu cheguei perto da cama dela, chamei pela 2ª vez de mãe. Esse foi o último perdão, último pedido. E disse para ela, mãe, eu estou aqui, não sei se a senhora está me escutando, mas eu vim aqui te perdoar, para a senhora partir em paz, sem ficar devendo nada para mim. E eu quero dizer para a senhora que todos os maus tratos, todas as surras, todas as ofensas, todo o agravo, toda a judiação, todo o estrago que a senhora causou na minha vida, eu estou te perdoando hoje do fundo da minha alma. E eu não queria que a senhora fosse. Não é do meu coração que a senhora vá. Porque a senhora é a minha mãe. Eu te perdoo de todos os danos e de todos os estragos e pela história de vida que eu tive. E quero que a senhora me perdoe também como filha, porque não fui perfeita. Todo o meu pecado, tudo que fez a senhora me rejeitar, eu quero pedir perdão para a senhora pelo dia que me disseram que eu era a cara de Maria Paula e eu te xinguei, te desconjurei, só pelo fato de alguém ter dito que eu parecia com você, que eu era a sua cara. E eu era a cara dela, desde corpo, a rosto, tudo. Eu era a cara de Maria Paula. E eu passei a mão na mão dela e falei com ela, se a senhora estiver me ouvindo, mesmo que distante daqui, e se a senhora me perdoar, como eu estou aceitando o teu perdão sem a senhora precisar abrir a boca, a senhora aperta minha mão. E ela apertou minha mão, confirmando que estava me perdoando, porque Deus sabia que eu também não podia ir embora dessa vida sem pedir perdão e sem me reconciliar com ela. Eu viajei para Angra dos Reis, fiquei lá alguns dias, e faltando 2 dias eu queria, porque queria ir embora. Eu cheguei ao ponto de adiantar
o relógio para que a gente fosse embora logo. E meu esposo não queria vir, e eu também não sabia, porque eu não queria ficar. E Angra dos Reis é um lugar que ninguém quer sair dele. É um lugar maravilhoso. E aí eu fui embora, e eu tinha que descer no ponto da minha casa, que era na beira da pista, e tinha o ponto. Quando eu cheguei, a minha cunhada Ruth veio correndo e falou: pega o próximo ônibus e vai para Belford Roxo, porque a tua mãe está sendo velada lá. Aí eu entendi que Deus estava me incomodando para mim não perder o último momento e ver ela pela última vez. Corri para Belford Roxo e estava ela lá deitadinha, morta. E o povo me consolava muito porque conhecia a minha história. Os mais chegados conheciam minhas dores. Mas eu creio que Deus não colocou ela na minha vida como mãe para cuidar de mim. Deus colocou ela na minha vida para me preparar para me ser mãe de muitos. Porque eu não tenho conta de quantos filhos eu tenho que me chamam de mãe, pelo tratamento, pelo acompanhamento, pelos conselhos, pelas batalhas que a gente trava até sair da arena. A minha mãe entrou na minha vida para me fazer de mim uma mulher forte que suportasse dor. Porque eu suportei muita dor pelo que a minha mãe fez comigo e pelo que ela falava para mim. Época de Natal e Ano Novo eram as piores épocas para mim. Só os veteranos acima de 60 vão entender isso. Tinha um boneco, para Pedro. Eles eram de plástico, eu era doida para ganhar aquilo. Eu nunca ganhei. Eu era doida para ganhar um bolo de aniversário. Nunca ganhei. Mas depois de ter aceitado a Cristo, eu comecei a fazer um chá missionário. Era conhecido como chá da pastora Néia. Essa é uma outra virada, né? Só vou falar só isso, só porque é coisa agora de 3, 4, 5 anos atrás. E teve um desses chá que caiu dia 31, sábado, dia do meu aniversário. Eu ganhei 5 bolos lindos de aniversário. Porque a gente serve um Deus que muda história. Glória a Deus. Ele muda história. Então foi assim que eu me converti. Foi assim que minha mãe rejeitou o penúltimo perdão que eu pedi. E foi assim que a nossa história acabou. Não tive a oportunidade que muitos têm, porque você observa hoje essa geração mimizenta que não respeita um pai, que não respeita uma mãe, que enche uma geladeira, que compra uma fruta, que paga um lanche no final de semana, que banca uma viagem para algum lugar, que compra um tênis que queria, uma blusa daquela marca, não trata bem, não reconhece, não respeita, não agradece. Às vezes os pais não têm nem obrigação, mas têm o amor para continuar fazendo após os 18 anos. Então, essa geração precisa entender que veio geração antes deles que não teve o beijo que eles têm, não teve o abraço que eles têm, no caso. Eu nunca pude deitar na perna da minha mãe, meu Deus do céu. O que é isso? Isso não custa dinheiro, valores. É só deitar e se sentir seguro. Como eu queria que a minha mãe dissesse: minha filha, vem cá, vai lavar essa louça aqui. Era sempre nega, macaca, crioula, tição, praga.
Então, o que a gente faz com essa geração de hoje que tem tudo? Eu costumo dizer, às vezes, em algumas palestras, que quem mais recebe flores é morto. Mas quem tem declaração de amor é morto. O cabra pode não valer uma moeda de R$1. Se morrer, ele vira uma pessoa maravilhosa. Por que em vida não era? Porque ninguém dá valor. O valor a gente só dá quando é o momento da despedida, de fechar o caixão e lacrar e jogar no buraco ou colocar na gaveta. E quem é que garante que a vida de alguém é perpétua na nossa vida? Eu estou aqui hoje tentando alcançar a libertação de alguém através... Aquilo ali é lindo, resgatando valores, nome lindo, escolhido por Deus nos céus. Estou aqui, eu posso não chegar em casa. Você pode receber a notícia, olha, aquela pastora que foi gravar com você sofreu um acidente e descansou. Ninguém é eterno. E as pessoas parecem que não dão valor a pai, mãe, filho, marido, esposa, porque parece que vive de eternizar as pessoas. Mas ela sabe que a vida é um sopro. Soprou, foi. Então, a gente é privado de tanta coisa boa que eles têm e não aproveita o momento achando que esse momento vai ser eterno. Não é verdade? É verdade. E a perda da minha mãe, ela não foi uma perda exatamente. Porque eu perdi a minha mãe quando eu entendi que ela não me quis. Quando a senhora tinha 10 anos de idade. Por aí, 10 anos de idade, eu já entendia algo diferente. Então, não foi bem uma perda. Tanto é que, no enterro dela, eu dei uma crise de choro tão intensa, tão de alma, que eu preocupei alguns amigos que chegaram perto de mim, calma e tal. Eles só não entenderam que eu não estava chorando pela perda. Eu estava chorando porque eu estava em luta, em batalha interna, lembrando de tudo que ela tinha me feito e falado. Estava existindo uma guerra dentro da senhora. Uma batalha dentro de mim. Coisas de muitos anos começou a vir ali. Porque não é fácil passar e viver o que se viveu até a idade de adulta, você pedir perdão e de coração, e o diabo depois te confrontar. E existe um subconsciente que fica arquivado ali. Foi uma batalha muito grande que eu vivi naquele momento. Mas ali, quando saí dali, eu consegui entender muita coisa que eu não entendia. E Deus, é por isso que eu falo, gente, Deus complica, descomplica e depois explica porque complicou. Aleluia! Eu entendi tanta coisa após a morte da minha mãe. Eu consegui sentir pena da minha mãe quando eu tive a oportunidade de conhecer algumas coisas da história dela. Quando eu vou ministrar em algumas igrejas, eu falo isso peitando a igreja no mundo espiritual e no nome de Jesus. Respeita a história de cada mulher que entra por essa porta. Ah, fulano é complicado, vai saber por quê. Tem um motivo. Ah, fulano é tribulado, vai saber por quê. Ah, fulano é mal amado, é grosso, é estúpido. Conheça a história de vida dessa pessoa e abrace. Porque Deus não veio para ação, ele veio para doente. Isso. Então eu comecei a entender, eu soube que a minha mãe foi criada na roça, debaixo de cabo de enxada se não fizesse as coisas direito. Eu, quando criança, via minha mãe tomar soco na boca de sangrar do meu pai. Mas eu era criança. Eu era criança. Então, quando eu era criança, eu entendi aquilo de um jeito e depois de adulta de outro. Depois que casei, apanhei, me tornei mulher. Hoje eu conheço as dores que minha mãe tinha. Sim. E consigo entender que Deus, no meio de 8 filhos, ele escolheu exatamente a mim para ser uma base espiritual para minha família,
porque foi isso que eu me tornei depois para todos. A base espiritual da Neinha, está passando por isso, chama Neinha, aconteceu aquilo, chama Neinha para orar, chama Neinha para... Tudo chama Neinha. Então eu pude entender, eu queria entender isso com ela em vida. Mas quem escreveu a minha história foi Deus. Deus não permitiu. Não permitiu. Eu não lamento por Deus não ter permitido, sim. mas eu lamento por não ter sido desse jeito. Porque eu não posso questionar o jeito que Deus escolheu para escrever. Mas eu gostaria de ter tido essa oportunidade. Talvez Deus não escreveu do jeito que eu gostaria, porque talvez ele viu que não haveria diferença. Eu entender, eu compreender e me frustrar mais ainda. Não estava madura também para assimilar aquela situação. Exatamente. E pontuar aonde é Deus e até mesmo aonde é o inimigo usando a pessoa. Exatamente. Meu Deus. Eu segui minha vida, fui amadurecendo, fui crescendo. Eu aprendi muito nesse percurso de processo emocional, psicológico e sentimental em relação à minha mãe. Eu virei uma leoa para não deixar ninguém tocar nos meus filhos como eu fui tocada. Eu levei um tapa na cara com 9 anos de idade de uma mulher de filhas com a minha idade. E eu cheguei em casa chorando e eu escutei a minha mãe falar, bem feito, vai aprontar na rua. Meu Deus. Meu Deus, se alguém der na cara de um filho meu, eu não quero deixar de ser espiritual. Mas eu quero sentir a dor dele e nem dar sossego para o meu sono, pedindo a Deus para me dar um autocontrole e tirar, arrancar do meu coração, porque eu sei que aquilo vai trazer danos para mim. Talvez não traga tanto para o meu filho ou para minha filha quanto para mim. Então, eu fui amadurecendo assim, eu fui sendo criada assim, e Deus foi me abençoando. Só que o sofrimento, como eu falei, ele nunca acaba. Eu passei por uma experiência, não sei se eu poderia ousar em dizer que ela foi pior ou mais dolorosa. A experiência árdua com a minha mãe, ela foi mais prolongada e me doeu por muito mais tempo. Me deixou raízes profundas, cicatrizes, humanamente falando, incuráveis, se não fosse pelo Espírito Santo. E essa experiência que eu passei... Eu posso contar? Vou contar uma experiência, se é que pode chamar de experiência, isso. Eu não encontrei ainda o nome mais adequado para dar a isso. Passei tudo o que passei com a minha mãe. Sofri tudo que eu sofri na boca de fumo, porque o oba-oba, ele tem um preço. A liberdade de fazer o que se gosta, o que se quer, tem o preço. O diabo não dá de graça. Uma hora ele vem cobrar através de sofrimento e humilhação e outras coisas. E eu passei por esse processo e foi aí que eu descobri algo especial em Deus. Mais do que especial. Depois de todo esse trajeto de sofrimento, de humilhação com a minha mãe, continuei passando minhas lutas, minhas guerras, minhas batalhas, dificuldade na obra, e enquanto a gente apanha, a tendência é ir crescendo enquanto apanha. Chegamos uma vez, eu e meu esposo, a gente não me lembro onde a gente tinha ido. Eu só sei que no retorno para nossa casa tinha um trecho de muito mato. E não tinha luzes ainda ali, não tinha luz de rua ali. E tá eu e ele caminhando, indo para casa. Só que pela ladeira ser altinha, eu falei, eu vou sentar e vou descansar um pouquinho. Sentei, eu e ele. Quando eu sentei, eu e ele avistamos a alguns metros que alguém puxou uma tragada de cigarro, porque apareceu, né? Aquele foguinho do cigarro. E como era tarde, eu falei, nossa, já é tarde, gente por aqui, era deserto. Quando se aproximou, a gente viu que eram 3 homens. Quando eu percebi que eram 3 homens e veio na nossa direção, meu coração acelerou demais. E aí eles deram ordem de assalto.
tiraram nossos pertences, tudo. Meu esposo estava com a jaqueta que era muito cara. Tiraram tudo. E eu tive um acelerar no meu coração muito grande, muito forte. Medo, né? Medo de mulher. É. E isso veio a se confirmar quando um deles disse assim: entra nesse mato e fica quieta. Aí eu comecei a gritar dentro de mim. E eu gritava e dizia para minha alma falar com Deus: Deus, isso não. Isso não, pelo amor de Deus. Isso não. E ele xingou um palavrão já alterado e falou: não mandei entrar? Então entra. E eu entrei, eu e meu esposo, obedecemos. Quando chegou dentro do mato, ele mandou o meu esposo ficar de joelho, meu esposo ajoelhou. Isso que eu vou falar para vocês, mulheres, homens, porque eu recebi mensagem de homens que sofreu abuso de tio, foi estrupado, violentado por tio e hoje está em clínica de recuperação. Eu vou falar para você, mulheres, que viveu, passou, não contou nada para ninguém, dizendo que é vergonhoso. Eu estou aqui hoje dando a minha cara para bater para a glória de Deus. Porque se eu estou me colocando à disposição para entrar na tua vida, na tua casa, no teu coração, através da presença do Espírito Santo de Deus, o que eu quero é te dizer: tem cura, tem libertação, tem perdão. Colocaram o meu esposo de joelho, um deles veio, enfiou bem o cano da pistola no ouvido dele e disse: se tu mexer um dedinho, eu estouro teus miolos. O abusador já sabia o quanto seria difícil para o meu esposo que me esperava. E na frente dele, não é para qualquer um, não é para qualquer uma. Eu não sei de que forma fizeram para você, mas eu vou te contar de que forma fizeram comigo. Meu esposo ficou quieto porque eu falei: pelo amor de Deus, não fala nada, fica quieto, não fala nada, não põe a nossa vida em risco. Veio o primeiro na frente do meu esposo, veio o segundo na frente do meu esposo, depois alguém rendeu o cabo da pistola, veio o terceiro na frente do meu esposo. Eu tive que me despir para 3 homens nojentos, desconhecidos, na frente do meu marido. Só que teve um deles que me humilhou demais, me judiou demais, me desonrou demais. Esse foi o pior. Não existe gentileza para um abuso. Ah, eu só passei a mão, é abuso. Mas esse foi cruel. E eu achei que ali a gente ia tomar uns tiros na cabeça e pronto. Porque dentro de comunidade, essas coisas acontecer, é morte garantida 100%. Acabaram o trabalho. Eu levantei desorientada, sem querer acreditar que aquilo havia me acontecido. Meu esposo teve a sabedoria de só me abraçar, não dar uma palavra. Não deu uma palavra. Fomos para casa. Amada, eu tomava banho de 1 hora, 1h30, às vezes até 2, debaixo do chuveiro, me arranhando, tentando limpar aquilo das minhas entranhas, da minha pele. Quantas vezes eu achava que tinha caído mais água do meu olho do que água do chuveiro.
porque aquilo veio como uma invasão tão grande, tão perversa. Mulher nenhuma nessa vida, criança, não deveria sofrer esse tipo de crime. Porque não é um crime só contra o corpo, é contra a alma. E enfermidade na alma é uma coisa muito difícil de curar, porque envolve sentimento, o psicológico, o sentimental. E eu passei a tomar banhos assim. Eu digo para você com toda a sinceridade da minha alma, eu sofri. Eu sofri. A nossa mente, ela domina, porque era aqueles pensamentos 24/48. Era aquele filme, aquela imagem 24/48. Virou um satanás na minha vida me perseguindo o tempo todo. E eu falava, Deus, tira do meu coração isso. Tira da minha mente, não deixa eu lembrar. E Deus não interferia. Eu nunca questionei o meu Deus, porque Ele fez isso na minha vida, porque foi Ele que permitiu. Se Ele diz que não cai uma folha seca de uma árvore se não tiver a permissão dele, foi Ele que fez. Foi a mão dele que permitiu. Eu nunca tive a coragem de falar onde tu estava. O porquê tu deixou isso acontecer comigo? O meu corpo é templo do teu Espírito Santo, ele é teu, nunca. A Deus não se questiona. Porque ninguém descreve, ninguém explica a Deus e nada do que ele faz. Só que eu li na palavra, num dia de muita aflição, muito choro, muita revolta com o meu próprio corpo, não vou ser hipócrita. Como crente, como serva, eu cheguei a sentir vontade de raspar minha pele com um caco de telha de vidro, achando que aquilo poderia me limpar. Mas só existe um remédio para a alma, que é o sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu estava num estado tão deplorável, meu esposo ficou 1 ano sem encostar a mão em mim, sem encostar um dedo em mim. E ele entendeu. Porque se ele encostasse, eu sentia nojo do que fizeram comigo. E ficou do meu lado, sem esposa, sem intimidade, só me dando apoio e carinho. Nunca me perguntou nada a respeito. E isso me ajudou muito, muito. Porque se você passa por um processo, vem toda hora alguém falar a respeito, tocar na ferida. Meu esposo teve uma sabedoria, que eu sou tão grata a Deus por ele ter se calado. E eu abri a Bíblia com revolta e com nojo de mim, porque eu cheguei a sentir nojo de mim, muito nojo de mim. Eu não consigo descrever o tamanho do nojo que eu sentia de mim. Aí abri a Bíblia, estava escrito no livro de Jó: não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Eu vi esperança para um dia Deus fazer algo na minha vida. Não podia sair na rua se um homem me olhasse e já queria me fazer mal. Fiquei com trauma. Entrou pânico em mim. Depressão. Eu vivi período muito difícil. Mas nunca questionei a vontade do meu Deus. O homem pode matar a carne, desonrar a carne. Mas a minha alma, ela só pode ser tocada por Deus. O meu espírito só pode ser tocado por Deus. E eu meio baqueada, não vou negar que não estava. Eu estava em Curitiba. Eu recebi um convite para pregar no Rio de Janeiro, na Assembleia de Deus. E tinha umas 500 pessoas naquela vigília.
E eu fui pregar. Pelo meu histórico de vida, quando me chamam para pregar sobre perdão, cura, eu viro uma criança com pirulito na mão. Eu amo. Amo porque eu vejo como as pessoas estão sofrendo e não têm coragem de falar. As pessoas, elas carregam um tabu, um peso na vida delas que não é necessário. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Deus quer ver essas pessoas aprisionadas, livre. Eu não posso andar carcunda porque o diabo quer. Eu não posso andar encurvada com vergonha de algo tenebroso que me aconteceu porque o diabo determinou isso. Não. Não é ele que manda na minha vontade. Eu mando na minha vontade, eu decido. Nem Deus decide. Por que Deus não decide? Qual é a resposta para Deus não decidir? Porque Deus requer de nós posicionamento. Esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudo. Então, o que está decretado por Deus está na palavra, e eu sei que Deus não me quer assim. Não foi Deus que decidiu que eu ficasse daquele jeito. Ele não queria. Ele tinha um propósito na minha dor. Como Deus tinha um propósito na dor de Cristo. E não poupou. Deus não me poupou, porque Ele tinha um propósito na minha dor. Meu Deus. Porque a dor, Deus pode transformar ela em ferramenta de cura. É por isso que não se explica muita coisa que Deus faz. Fui ministrar na vigília. Quando olho lá naquele enorme telão, o tema, perdão. E eu toda lenhada, toda machucada, toda ferida. E eu posso pregar assim? Eu posso. Porque eu não liberto ninguém. A palavra não é minha, não, ela é de Deus. O poder do sangue não é do meu sangue, é o poder do sangue de Jesus Cristo. Então eu só vou lá transmitir aquilo que Deus quer. E eu acredito que um enfermo ora para um outro enfermo e alcança a cura. Sim, sim. Preguei. Aproximadamente 3 e pouca, 4 horas da manhã, me passaram o microfone. E como eu já tenho um histórico, né? Amava quando era chamada para pregar sobre perdão. Fui. No final, já quase amanhecendo, eu chamei as pessoas lá na frente, as que sofreram abuso físico, psicológico, emocional, pessoas que foram abandonadas pelo pai, pela mãe, pessoas que não têm o registro de nascimento com o nome do pai. Eu já tratei de pessoas assim, Sim, foi sim. tremendo. Então, são tantas feridas, tanta coisa, que quando Deus entra, Ele entra para varrer, para limpar, vamos dar uma faxina. Só que havia, no banco da frente, um moço. E ele chorava muito, 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 muito. Um muito assim que chegou a chamar a minha atenção. E eu olhava para ele e falava comigo assim, eu conheço esse rapaz de algum lugar. Mas aí passava, depois de minutos, olhava, de onde eu conheço esse irmão? E aí, quando veio todo mundo para frente, ele veio também. Só que ele veio com um choro sobrenatural. E ele grudou na minha perna. E o choro dele chamou a minha atenção e a atenção de muitas pessoas. E eu não imaginava o que ele ia me dizer. Ele me disse, se daqui 20 anos você me perguntar o que ele me disse, eu vou te dizer o que ele me disse. Ele disse assim, tudo que eu pratiquei de crime e atrocidade na minha vida, Deus me perdoou, mas o que eu fiz com você, Deus não me perdoou. Eu preciso do teu perdão para ter paz. E sabe quem ele era? O pior. Não foi o que me poupou um pouco, foi o pior. Esse moço que está na igreja é um dos 3 que lhe abusou? Um dos 3 que abusou de mim e foi o que mais me humilhou.
Agora ele estava reconhecendo? Vendo? Agora, a impressão que eu tinha, que eu conhecia ele, é porque ele era barbudo, mas agora ele estava com o rosto limpo, barbeado, de Bíblia na mão, de terninho, na presença de Deus, buscando a Deus numa vigília, e me conheceu. Ninguém nessa vida prepara encontro sobrenatural, só o Espírito Santo tem esse poder. É verdade. O propósito dele, eu choro e vou chorar 200.000 vezes, toda vez que eu me lembrar do que eu passei, mas sem dor, sem mágoa, sem ressentimento, livre, porque o perdão, ele é liberdade. Aleluia. O perdão, ele é uma prisão também. Depende do que você vai fazer com o perdão que você tem que liberar. Liberou, está decretando que você vai ser livre. Segurou dentro de você, está decretando que você vai continuar dentro de uma prisão. E naquele dia, Deus me ajudou. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Deus, tu é extraordinário. Aleluia. Tu é maravilhoso. Senhor, tu é inexplicável. Quando ele me pediu perdão e disse que precisava do meu perdão, a minha vontade era dar uma bicuda na cara dele, no nariz dele, e ver sangue espatifar. Essa não é a pregadora. Essa é a Dulcineia de Paula, ser humano. Que sofreu abuso. E que sofreu abuso. E foi ela que se manifestou naquele momento que ele pediu perdão. E foi no automático. No automático. Aquilo que você fala e pensa depois. Isso. Que sentimento horroroso. Aí, esse foi um dos momentos mais lindos e poderoso. Tem 2 momentos que eu friso muito como o momento mais importante. 3, eu vou citar os 3. Se eu lembrar que eu estou falando aqui desde 8 horas da manhã. Brincadeira. O momento em que eu escuto um grito dentro do meu ouvido e escuto assim: mulher, mulher, porquanto eu te digo e tu me respondes, laia subnagandoremanderefácia, porventura não é sobre perdão que tu está ministrando? Ou seja, ou perdoa, tu está ministrando sobre perdão e tem alguém que veio te pedir, vai perdoar? Meu Deus. E hoje eu sei que essa voz tremenda era o Espírito Santo dizendo: tu estás entre 2 paredes de concreto, decida. E aí eu comecei a chorar, a minha alma se revirava de uma maneira que guerra, que batalha. Eu levantei o cabra do joelho, que ele estava de joelho, e eu abracei o corpo do homem que me estrupou na frente do meu marido. Abracei. E Deus, ele é tão terrível, que foi no momento do abraço que ele me mostrou que ele me levou ali para perdoar alguém, mas me levou ali para receber cura. Ele reservou o perdão para o homem e a cura para mim. Ele me libertou. Aleluia. Quando eu abracei aquele moço, o meu corpo, você tem ideia, o meu corpo encostou no corpo do homem que me estrupou na frente do meu esposo. Você está entendendo o que você está fazendo com a sua vida? Em não se abrir, não falar, não buscar ajuda. Isso é para você. Deus quer te mostrar hoje que você não tem que continuar dentro dessa prisão, que o diabo falou, vai ficar aí até quando eu quiser. Não!
O Cristo que está aqui hoje nesse estúdio, ele tem poder para visitar a tua vida e agora fazer você chorar com a tua alma e você dizer: Deus, eu quero essa libertação, me mostra porque eu quero. E ele faz. Ele faz. Glória a Deus. Colocar o corpo dele no meu, amada, não foi nada fácil. Eu imagino. Mas o mais extraordinário é que eu não senti o nojo dele que eu sentia de mim própria. Ou seja, antes de eu abraçá-lo, o Senhor já tinha me curado, você não está entendendo? O Senhor não é covarde, Ele não é ruim, Deus é bom demais. Porque se Ele me permite abraçar antes de me curar, seria tenebroso o negócio. Mas Ele me curou meu corpo, meu coração, a minha alma, antes de eu abraçar o meu abusador. Enquanto Ele falava, Ele já estava te curando. Naquele momento, Ele já estava me curando. E quando eu abracei Ele, eu falei para Ele: se depender de mim, tu já está perdoado e o diabo não tem poder sobre a tua alma. Tu está perdoado no nome de Jesus. Se depender de mim, a tua salvação está garantida em Cristo Jesus. E ele me abraçou de novo. E eu disse para Satanás: tu me judiou, tu me maltratou, mas pelo amor que eu tenho por esse Deus, a fidelidade que eu tenho a Ele, a ponto de ser estrupada e não murmurar, não reclamar, não questionar e continuar servindo a Ele fiel, tu deu um tiro no teu próprio pé, Satanás. A arma que tu usou para minha destruição, hoje ela será ferramenta, e por onde eu for que me chamarem, eu vou testemunhar, eu vou falar de luz acesa na frente de homem, de mulher, que Jesus Cristo tem o poder para fazer a gente perdoar a pior coisa que um ser humano pode passar na sua vida. Ah, foi meu pai, você está falando isso, que foi um estranho, meu pai, Deus tem poder para perdoar. Tanto você liberar perdão, quanto perdoar o teu pai pelo ato. Deus, ele é poderoso. Aleluia. E não pensa você que é fácil, não. Isso é questão de desafio. É desafio. Deus não dá para crente sério tarefa fácil. Não dá. E ele só dá tarefa difícil para quem ele sabe que não retrocede. Aleluia. Não volta para trás, não recua. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos cura. Deixe ser alcançado não só pelo testemunho, porque maior do que o testemunho é ser alcançado pelo Espírito Santo de Deus, que fez na minha vida e pode fazer na sua.